Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos hoje aprender um conceito, um conteúdo novo chamado de visões, ou a nossa famosa view, tá? Esse é um dos conteúdos de banco de dados mais avançado, um dos conteúdos mais fáceis, porque a view em si é extremamente simples de você criar e de você se utilizar. Nós vamos ver como é que faz. O difícil é criar o select que será armazenado dentro dessa view. Tá? Bom, já antecipei um pouco o conceito. Tá? Então, uma view, a tradução de uma visão, nada mais é do que salvar uma consulta de dados dentro do SGBD. No caso, a gente está usando uma SQL. Tá? Então, quando a gente vai lá e escreve uma consulta, se eu vou lá e mando executar a consulta é executada, o resultado da consulta aparece, eu posso até salvar o script, mas o script, vocês sabem, ele é a ferramenta, ele é independente do banco de dados. Então, com uma view, eu consigo salvar aquela consulta dentro da base. E aí eu consigo usar aquela consulta que ela vai ficar armazenadinha dentro do SGBD, e eu consigo usar aquela consulta que já está lá pronta a hora que eu bem entender. O legal disso é que, por exemplo, selects muito complexos, selects que envolvam aí 5 tabelas, 10 tabelas, selects grandes. Então, em vez de eu toda vez ter que ou ir lá abrir um script onde está aquela consulta, ou até mesmo correr o risco de perder esse script onde está essa consulta, eu crio essa consulta e vou lá, armazeno ela, salvo essa consulta, eu crio uma visão dessa consulta e ela vai ser armazenada no meu SGBD. Vou mostrar onde ela fica armazenada, é bem simples. E o legal disso também é que a view ela vai se comportar como se fosse uma tabela. Então, a forma de selecionar, de chamar essa consulta que está armazenada dentro da view, ela vai se comportar, o resultado dessa consulta se comporta como mais ou menos como se fosse uma tabela. Então, eu posso, na view, eu posso escolher quais são os atributos que vão ser mostrados, eu posso fazer o where, enfim, eu vou explicar para vocês nessa aula, beleza? Então, as visões, elas são consultas armazenadas, tá? Em uma estrutura de fácil acesso, baseadas no comando select. Nada mais isso, então, view é um select armazenado, ponto. Essa consulta armazenada, essa view, ela funciona como se fosse uma tabela virtual. Então, essa é a parte legal. Então, ela vai se transformar, a forma de usar a view, ela é a mesma forma. A gente usa a view como a gente usa uma tabela, ponto. Só que essa tabela ela é virtual porque ela não vai modificar, ela não vai alterar nada dos dados originários que estão lá na tabela. Ou seja, o comportamento dela parece com uma tabela de verdade, a view se parece com uma tabela, ela se comporta como se fosse uma tabela, só que ela é uma tabela virtual, certo? Os dados são exibidos nas visões, são gerados dinamicamente, ou seja, toda vez que eu seleciono uma view, a view vai lá, chama aquele select e traz os dados atuais do banco de dados. Então, se eu executei, vamos lá, por exemplo, eu tenho uma view que seleciona os clientes de uma base de dados X. E eu fiz um select hoje e tinha lá 50 clientes cadastrados. Eu fui lá e chamei essa mesma view hoje e tinha 60. Por quê? Porque ontem tinha 50, hoje tem 60, porque de ontem para hoje teve 10 novos clientes. Então, a view sempre vai trazer o resultado da consulta que o select dela executa. Então, sempre os dados da view estarão atualizados. Isso é uma coisa bem legal também, tá? Esse aqui é a sintaxe do comando e é extremamente simples, tá? A sintaxe da view em si é só isso aqui, ó. Create, view, nome da view, as, ponto. Depois do as é o select que você quer armazenar dentro da view. Só isso, mais nada. Tá? Então, a sintaxe do comando é create view, o nome da view, as, e aí vem o código select que você vai armazenar. Até aqui na disciplina, você já aprendeu a fazer selects, você já aprendeu a fazer
selects de várias formas, usando selects com subconsulta, selects em múltiplas tabelas. Então, select é um assunto que a gente já passou. A gente aprende view depois que aprende a fazer select, ok? Então, eu não vou focar aqui no select, vocês já sabem fazer, só na view, ok? Muito bem, aqui vamos a um exemplo prático. Para isso, a gente vai usar o BD Mecânica 5.0, que está disponível aí no ambiente virtual de vocês. Tá? Então, olha só, uma view que armazena os dados da venda realizadas em 2019. Então, eu quero uma view que salve, que armazene os dados das vendas que foram feitas em 2019. Então, aqui, olha só, muito simples. Ó. Create view, vendas, underline 2019. O nome da view não pode ter espaço, tem que ser separado por underline. Né? Ela se comporta como se fosse uma tabela, como eu falei, o nome dela aparece com tabela. As, e aí vem o select. Select, ou seja, a consulta que ela vai armazenar. O que esse select está consultando? O código da venda, a data da venda e o valor total da venda, na tabela venda. E com uma condição. A condição é onde a data da venda é entre 2019 e 2000, dentro do ano de 2019, né? 1 de 1 de 2019 a 31 de 12 de 2019. Certinho? Então, observe que essa view está armazenando um select simples, com uma condição específica, mas um select em uma tabela só. Tá? Se o select é em uma tabela só, em várias tabelas, não importa. Importante, lembre-se disso. Quando a gente vai usar view, nós não podemos vir aqui e nomear o atributo com nomezinhos entre aspas e espaço. Por exemplo, não poderia vir colocar aqui data, colocar aqui aspinha, né? Data, espaço, dá, espaço, venda, como a gente estava fazendo até então. Quando a gente vai usar view, o nome do atributo que você está nomeando tem que ser nome único. Por que isso? Porque se você colocar nome com espaço, dá problema depois na hora de você usar a view e eu vou mostrar o porquê. Ok? Então, lembre-se disso. Regra importante. Se eu vou usar a view, se eu vou salvar esse select dentro da view, os nomes que eu estou nomeando os atributos, né? Tá vendo? Ele está nomeando os atributos. O código underline venda, ele nomeou para ID, a data da venda, ele nomeou para data underline venda. Então, esse nome novo tem que ser um nome único, não pode ser nome com espaço, tá bom? Como é nome único, observe que aqui no ASO eu nem coloquei as pinhas, porque se é nome único não precisa, vocês já sabem disso, tá bom? Então, aqui tá já essa informação para vocês lembrarem disso, tá? Vamos testar então, para a gente não ficar aqui só falando. Então, vamos lá testar essa view. Vou abrir aqui o meu SGBD, está aqui o meu script mecânica 5.0 devidamente executado. Vou vir aqui, olha, vamos colar aqui a minha view. Olha, se eu selecionar só o select, olha, eu vou selecionar só o select, ó, primeiro. Isso é importante, primeiro você tem que testar o select, ver se ele funciona, para depois você criar a view dele, tá? Então, olha só, aqui está o select, tá? Ele está me retornando os dados que eu preciso, tá bom? E agora eu vou selecionar o código todo para criar a view. Então, olha só. Então, create view executada. Beleza, professor, onde que fica a view? Então, eu vou vir aqui, ó, abrir aqui, eu vou atualizar. Tá vendo? Agora, olha só. Tables, já tá aqui view, ó. Já apareceu aqui o pauzinho. Então, tá aqui a view, ó. View tá aqui, garantidinho. Tá vendo que a view ela se comporta como uma tabela. Quando eu abro a tabela, não aparecem as colunas aqui da tabela? Olha só, na view ela faz a mesma coisa. Quando eu abro a viewzinho aqui, ela aparece as colunas da view. Agora, como é que usa a view? Olha que legal isso, é muito bacana a view. Então, olha só, como é que eu seleciono a view? Lembra que eu falei que a view se comporta como se fosse uma tabela, só que virtual. Então, eu vou usar ela como se fosse uma tabela. Então, a view, eu uso ela igual uma tabela, como eu já falei aqui umas 5 vezes. Vamos lá, então. Deixa eu aumentar mais aqui a fonte. Então, olha só. Select, asterisco from e o nome da view. Eu vou usar ela como se fosse uma tabela. Vendas, underline, 2019. Então, estou selecionando a view. Então, quando eu faço select, asterisco from, asterisco seleciona todos os atributos da view, vendas 2019 é o nome da view, ele vai retornar aquela consulta que está armazenada dentro da view. Agora, olha que legal. Como a view se comporta como uma tabela, eu posso selecionar quais atributos da view eu posso mostrar. Então, por exemplo, a view aqui eu quero mostrar só o valor da venda. Então, eu venho aqui, olha só, vou tirar o asterisco e vou colocar só o valor da venda. Valor, underline, venda. Então, olha só, que legal. Ele mostrou
né? De um select, ele está mostrando só uma parte do select, só o atributo daquela view que eu quero, tá? Isso é um recurso muito utilizado, mas muito mesmo, tá? Muito mesmo. Aí nas empresas que vocês forem trabalhar como desenvolvedores, ou se vocês já trabalham, um dos serviços que a gente faz muito é sempre estar tentando gerar novos relatórios, novas consultas de dados. E galera, vocês aí, analistas, início de carreira, né, técnicos, desenvolvedores, vocês nunca vão ter acesso diretamente à tabela. Provavelmente, com toda a certeza do mundo, que quando vocês vão fazer uma consulta, certo? Em uma tabela no banco de dados, vocês não consultam a tabela original, vocês estão consultando uma view daquela tabela, tá? Isso é até uma questão de segurança. Por quê? Porque com a view, por exemplo, olha só, eu vou fazer um exemplo aqui clássico, né? Se eu dou um select asterisco from aqui em cliente, ó, nessa tabela cliente, eu vejo o nome de todos os atributos, certo? Então, com a view, eu consigo personalizar isso melhor para quem for usar essa tabela. Então, por exemplo, eu posso fazer uma view aqui, ó. Eu posso fazer uma view, eu posso selecionar os dados e nomear os atributos para um nome mais interessante, como ID, como nome, estado civil. E aí, quando a pessoa for fazer o select lá dentro, ela vai usar o nome do atributo conforme está a view, e não conforme está o atributo original. Isso fica mais fácil, tá? Vou fazer aqui, vamos aqui mais um exemplo. Olha só, um segundo exemplo. Agora um exemplo usando uma tabela, duas tabelas. Olha só, a tabela, ele está usando aqui a Create View agora vendas, vendedor underline 19, o nome é diferente. E agora ele está selecionando os mesmos dados da venda, só que agora está selecionando duas tabelas. Tá? Então usar uma tabela, duas tabelas não importa nada. Então vou selecionar aqui a View e vou mandar. Olha só, se eu selecionar só o Select, vamos ver aqui se ele vai dar certo. Então ele me retorna, ó. Só que agora ele retorna os dados da view e o nome do vendedor. Que bacana. Certo? Então, agora eu vou mandar salvar essa view. Se eu atualizar aqui agora, ó, eu já vejo que eu tenho duas views criadas. E agora eu posso selecionar essa view. Olha que legal. Select, from, vendas. Então, eu posso selecionar a view de forma mais prática, tá? Olha só, vou fazer um segundo exemplo aqui mais legal também, olha só. Então, select, vamos colocar aqui, ó, nome, underline clear as nome, code underline clear as ID. Nome, ID, nome, e aqui select o que mais a gente pode selecionar. Sei lá, sexo, underline clear as sexo. From cliente, certo? Então, se eu vim aqui executar, por que deu? Não deve ter sexo esse banco aqui. Tira sexo. Então tá aqui, o ID e o nome, tá? Então esse é o select, certo? Então eu tenho o select assim, nomeando os atributos, e tem o select, o que poderia ser assim, nome underline clear. Então olha só a diferença do select. O resultado é o mesmo, mas a forma de mostrar os dados é um pouco diferente. Então olha só. Então eu tenho um select assim, que mostra o nome dos atributos, e tenho assim, que eu estou nomeando os atributos para um nome mais compreensível. Então, isso aqui, ó, eu posso salvar esse select em uma view, create, view, cliente, nome, exemplo, as. Pronto, salvei a view, certo? Aí agora, olha só, eu vou usar a view. Então, o que é legal disso? Os usuários, quando eles forem buscar dados, por exemplo, lá na tabela cliente, eles podem buscar da view. E quando eles buscam só da view, olha só, eles podem ter acesso, ele não vai ter acesso ao nome do atributo, ele vai ter acesso apenas o nome do atributo que foi nomeado dentro do select, tá? Lá na cláusulazinha UES, na AS, lá no AS, tá bom? E aí ele pode fazer uma pesquisa de forma mais alta, tipo ID, por exemplo, ó. ID, nome. Olha que legal. Então, ele consegue
pesquisar os nomes dos atributos das colunas de forma mais prática, tá? Então, saibam que, muito provavelmente, se você já trabalha no hiperdesenvolvimento, só que se você está acessando aquele banco de dados, se você está aí produzindo relatórios ou consultório, fazendo select, você não está fazendo consulta na tabela. Possivelmente você está fazendo consulta nenhuma view, tá bom? Beleza, galera? Então, para a gente ver a estrutura da view, ou seja, quais são os atributos da view, os dados da view, a gente pode usar o desk, igual a gente usa na tabela, ó. Desk, e o nome da view. Tá vendo? Ele mostra aqui o tipo de dado, igualzinho ele faz na mesma forma que faz a view, certo? E eu posso também dropar a view, drop view, nome da visão, muito simples. Então, posso vir aqui, ó, drop view. Pronto, deletei a view, já foi embora. Tá? E eu posso vir aqui, botãozinho direito aqui também, direto no SGBD, ó. E drop view por aqui, ó. Drop now. Pronto, deletei também. Tá? Aqui é a forma de usar a view, como eu acabei de explicar para vocês, não vou ficar lendo o texto aqui. Aqui também está a explicação do que eu acabei de ensinar para vocês, que a view se comporta como se fosse uma tabela. A forma de usar a view é a mesma forma que nós usamos a tabela, lembre-se disso, grave isso. Beleza? Então, aqui como eu expliquei para vocês agora há pouco por último, lembra que quando a gente vai usar a view, select asterisco from aqui é o nome da view, e aqui é o nome do atributo que foi nomeado dentro do select, lá que está na cláusulazinha as. Isso se a view foi criada, se o select lá dentro da view está assim. Se o select dentro da view não está usando o as, aí você vai usar o nome do atributo que está lá. Mas não é comum se fazer isso, tá bom? Bom, vantagens aí do uso da view. As views são objetos de caráter permanente, elas ficam salvas dentro do banco de dados, tá? Então, isso pelo lado produtivo no ambiente de desenvolvimento é muito importante, porque se eu posso criar uma view, os vários desenvolvedores dentro desse banco de dados podem usar a mesma view, a gente pode compartilhar o código, a gente pode fazer um reuso do código, então. Segurança, a view permite que a gente oculte determinadas colunas da tabela, então colunas com dados sensíveis. Então, em vez de eu deixar o cara ir lá e fazer uma select asterisco from cliente e ver todos os atributos, suponhamos que eu não quero que o desenvolvedor veja 2 atributos da tabela cliente que são dados sensíveis ou dados sigilosos. Eu posso criar uma view que faça aquele mesmo select na tabela cliente, só que oculte aquelas 2 colunas que eu acho sensível. O cara vai ter acesso aos mesmos dados, menos aquelas 2 colunas. Isso é muito legal. Além de tentar também mudar o nome do dado atributo, que é uma questão de segurança importante, tá? Então, a gente pode usar isso através das views e a simplificação do código, tá? Em vez de toda hora, vamos supor, a gente fez aqui selects com exemplos pequenos, mas nas últimas aulas a gente aprendeu a fazer selects lá com 5 tabelas que ficaram enormes, com um select lá com várias linhas. Então, em vez de ficar salvando aquele script ou toda vez lá abrir o script e executar aquele códigozão enorme, você pode salvar aquele código enorme dentro de uma view e deixar ela salva lá bonitinho e usar ela a hora que você quiser dentro da base de dados, tá bom? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. O conteúdo é bem simples, vocês viram que é fácil usar. Criar a view é muito fácil, usar a view é mais fácil ainda. E é isso. O difícil é fazer o select. E eu acredito que vocês já sabem fazer, beleza? Então, galera, obrigado pela essa atenção, obrigado pela essa aula legal com vocês e até a próxima. Valeu!